Em Shinjuku, a esperança foi partida ao meio. Gojo estava morto. E junto com ele, o mundo Jujutsu desabou. Era o fim da Era do Mais Forte. E do outro lado, Sukuna em sua forma original, reinando sobre o campo de batalha, onde tudo já parecia não ter salvação. Porém, por mais insanas que tenham sido as batalhas de Itadori vs Sukuna e Yuta no corpo do Gojo vs Sukuna, por exemplo, após a queda de Gojo, ainda existem confrontos que nunca aconteceram. Lutas inevitáveis, mas foram apagadas antes de começarem. Mas e se elas tivessem acontecido? E se Hakari enfrentasse Sukuna? E se Takaba desafiasse o Rei das Maldições? Hoje eu vou te mostrar os confrontos que deveriam ter acontecido na reta final da obra, e até onde esses feiticeiros poderiam ter ido contra Ryoma e Sukuna. E já aviso, algumas dessas lutas teriam mudado tudo. Takaba é um dos poucos personagens que realmente poderiam rivalizar com Sukuna, mas o que quase ninguém percebe é que ele tem o poder mais absurdo e ao mesmo tempo o mais trágico da obra, e esse detalhe muda tudo. Mas para entender isso, a gente vai precisar voltar um pouco lá no jogo do abate. Takaba foi transformado em feiticeiro por Kenjaku, e logo na sua estreia, o narrador já solta que ele poderia rivalizar com Gojo. Mas Takaba não vive nas regras do nosso mundo, ele vive num desenho animado. A sua técnica inata é a comédia, ou melhor dizendo, é a manipulação da realidade, que em outras palavras é a Tom Force, que basicamente ele transforma piadas em realidade. Se ele acha algo engraçado, o impossível acontece, e essa habilidade vem do fato dele amar comédia. No passado, ele era um comediante antes de virar um feiticeiro, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes, já que se Sukuna enfrentasse Takaba, ele seria o oponente mais irritante que o próprio Gojo, porque diferente do Gojo, é praticamente impossível matar alguém com Tom Force. O poder do Takaba se ativa quando algo é engraçado para ele, então se ele achar engraçado, um prédio pode cair do nada em cima do Sukuna, ou um caminhão que pode brotar e atropelar o Rei das Maldições, tipo o que ele fez com a maldição do Kenjaku. Mas imagine o cenário. Imagina o Sukuna lançando cortes infinitos e o Takaba desviando como se estivesse num desenho do Looney Tunes. O que é, velhinho? O chão se abre, um piano cai do céu e ele ri. Mas cada vez que ele ri, a realidade muda de novo e aí recebendo mais ataques inesperados. E é justamente isso que Sukuna vai usar contra ele. Mesmo se Sukuna usasse seus cortes, seria inútil. Takaba poderia transformar cada golpe em uma piada, e cada piada em uma derrota pro Sukuna. Mas é aí que vem o lado trágico, onde a comédia vira fraqueza. Por trás de toda essa loucura, existe uma regra cruel. O poder de Takaba depende da sua própria confiança. Se ele parar a acreditar no que é engraçado, o poder simplesmente desaparece. E é bem aqui onde chegamos onde eu queria. Quem melhor do que Sukuna para explorar uma fraqueza emocional? O próprio Kenjaku já admitiu que lutar contra Takaba é inútil. A única forma de vencê-lo é fazer com que ele perca a graça da piada. E foi assim que Kenjaku derrotou ele. Agora imagina Sukuna, manipulador, frio, inteligente, brincando com a mente dele durante uma luta. Não seria uma batalha física, seria uma guerra psicológica. Mas então vem a pergunta que ninguém responde. Se Takaba pode fazer literalmente tudo, por que ele não dá um hit kill logo? Ao mesmo tempo que a resposta é simples, ao mesmo tempo é trágica para um feiticeiro. Porque o poder dele não o consegue matar. Não por ser fraco, mas porque ele simplesmente não é capaz de tirar a vida de alguém. E é isso que torna Takaba um dos personagens mais tristes e desperdiçados da obra. Ele tem nas mãos o poder mais quebrado do universo de Jujutsu Kaisen, mas o coração mais humano entre todos. A piada é que o homem mais poderoso de todos nunca quis ferir ninguém. Então sim, Takaba provavelmente conseguiria derrotar Sukuna em combate direto. Mas seu papel real seria outro: criar a brecha perfeita para alguém como Itadori vencer. Talvez por isso o autor o manteve
afastado da luta principal, porque colocar um personagem que ri da morte poderia destruir o equilíbrio da própria história. Mas além de Takaba ter sido afastado da luta final, temos outro personagem que, em vez de fazer piadas, com certeza faria a maior aposta contra o Rei das Maldições. Hakari Kinji é um dos poucos personagens que o próprio Gojo disse ter potencial para superá-lo. Durante o jogo do abate, ele provou isso, enfrentando monstros como Kashimo de igual para igual. Mas no arco final seu papel muda. Ele não entra para brilhar, ele entra para segurar o caos. Enquanto os outros enfrentavam Sukuna, Hakari ficou responsável por conter Uraumi, para que ninguém interrompesse a luta final. Mas e se ele tivesse enfrentado Sukuna direto? O que aconteceria se o homem imortal ficasse frente a frente com o Rei das Maldições? Hakari seria um dos piores pesadelos possíveis para Sukuna. Sua habilidade o torna praticamente imortal por 4 minutos. 4 minutos em que ele sente a dor, mas não pode morrer. A cada jackpot ativado, seu corpo renasce. Seu fluxo de energia se torna infinito. E ele vira uma máquina que nunca para. Imagine Sukuna cortando Hakari em pedaços. E segundo depois, o corpo dele se refaz, como se nada tivesse acontecido. O chão treme, o sangue evapora e o som da sua barreira ecoa no ar. Jackpot. E é nesse momento que Sukuna entende, ele pode vencer qualquer um, menos o tempo. Mesmo os cortes mais letais, o corte mundial, não bastariam. Hakari continuaria rindo, mesmo sangrando, com o corpo se regenerando, enquanto desferia golpes. Uma força brutal comparável a Gojo e Sukuna. Mas toda bênção tem um preço. A imortalidade de Hakari, ao mesmo tempo que é uma bênção, também é a sua própria fraqueza. E é aqui onde tudo muda. Para garantir o jackpot, ele precisa expandir seu domínio. E ao fazer isso, o oponente recebe as regras do seu poder. E esse seria o momento em que Sukuna, o mais estratégico entre todos, prepararia o contra-ataque. Ele estudaria o tempo do jackpot, o intervalo entre renascimentos, e no instante certo soltaria o Fulgur. Visualiza comigo, o ar queimaria antes mesmo da flecha aparecer. Sukuna sorriria, aquele sorriso que significa: eu já entendi como você morre, que só ele sabe fazer. A flecha de fogo dele não visa o corpo, mas o instante entre renascimentos, o único segundo em que Hakari estaria vulnerável. Mas tem um detalhe, Hakari é imprevisível. A sorte dele é quase um personagem à parte. Mesmo que Sukuna tentasse prever o fim do jackpot, Hakari poderia tirar outro e outro. Até o Rei das Maldições ficaria impaciente, se perguntando: quantas vidas esse vagabundo ainda tem? Se Hakari tivesse entrado no momento certo, quando Sukuna já estava desgastado por Gojo, Yuta e Takaba, ele poderia tê-lo deixado à beira da morte. Mas essa luta nunca rolou. E talvez seja esse o verdadeiro desperdício. Um personagem feito para desafiar, mas que acabou preso num papel secundário. Mas sabe qual a diferença entre o Hakari e o próximo nome desta lista? Hakari precisava de sorte para sobreviver. Ele torcia, rezava para o jackpot cair. Dependia do acaso para continuar vivo. Mas Toji Fushiguro? Não. Toji não acreditava em sorte. Ele acreditava em preparação, em timing perfeito, em esperar o inimigo respirar para cravar a lâmina exatamente onde dói. Ele era o cara que entrava numa sala cheia de graus especiais e saía sozinho, sem poderes, só com a certeza de que humanos podem matar deuses. E contra Sukuna, bem, deixa eu te mostrar como o maior assassino de feiticeiros da história planejaria o assassinato do Rei das Maldições. Mas imagina só, um cenário como o da Maki, com o Sukuna já enfraquecido, sem levar a luta tão a sério. O campo de batalha seria o caos, o ar pesado, as ruínas tremendo e o som seco da lâmina do Toji cortando o vento. Mesmo sem poderes, ele encara o Rei das Maldições com aquele olhar que diz: eu já matei deuses como você antes. Mas vocês lembram que a Maki fez exatamente isso? Mas agora, imagina com alguém que tem o dobro
da experiência dela. E essa é a parte mais interessante. Diferente da Maki, o Toji é pura estratégia. O humano que sobrevive no mundo de monstros. Ele esperaria o momento certo como um caçador silencioso, lembrando o plano contra Gojo, já que diferente do passado, Toji faria algo que ninguém esperava. Talvez ele esperasse Sukuna se distrair, e então, com um movimento rápido, cravaria sua espada, não no coração do Rei das Maldições, assim como fez com Gojo no passado, mas dessa vez cravando sua espada na cabeça dessa vez, e até aproveitando o arsenal amaldiçoado, o arsenal que carrega dentro de si para feri-lo ainda mais. Mas o que faz o Toji tão fascinante não é a força, é a calma no meio do caos. É o olhar de quem sabe que pode morrer, mas mesmo assim avança. E esse detalhe é que pode ser a ruína do rei. Se ele usasse a lâmina que corta a alma, ou a lâmina invertida que anula Jujutsu, Sukuna teria, pela primeira vez, um inimigo humano que realmente o ameaçasse. E se Maki fizesse parte do plano, talvez, o Rei das Maldições enfrentasse algo que nem o domínio pudesse conter. Dois guerreiros que não temem morrer e não podem ser pegos. E eu ainda acho que o autor desperdiçou o Toji. Quando ele aparece, já está aposentado e até admite estar enferrujado. Imagina se fosse o Toji no auge, enfrentando alguém do nível de Sukuna. Seria lendário. Mas no fim, parece até que o autor percebeu o erro e por isso transformou a Maki no Toji 2.0. Mas nenhum substituto tem o mesmo peso que o original. Mas se Toji foi desperdiçado, temos uma luta que tinha tudo para ser uma das melhores da obra, só que não teve holofotes para isso. E é claro que eu estou falando de Yuta vs Kenjaku, e essa é a luta que muitos queriam ver. Desde o momento em que Kenjaku disse pro Gojo que nem mesmo Yuta seria um problema, o hype só cresceu. A tensão já estava lá, como uma faísca esperando explodir. Imagina o cenário: Yuta, o sucessor do Gojo, encarando Kenjaku, um feiticeiro de 1000 anos, com um exército de maldições gritando em volta. Kenjaku libera suas maldições, uma a uma, como peças de um xadrez macabro. E enquanto isso, Yuta ativa suas cópias, estudando cada movimento. Seria uma luta de mente e monstros, de técnica e instinto. Mas o perigo, é claro, Kenjaku é mais velho, mais frio e mais estratégico. Ele já esperava que Yuta viesse. E talvez, nessa armadilha, o segundo mais forte acabasse caindo. Não por fraqueza, mas por ingenuidade. Seria uma das lutas mais épicas do mangá. Mas o autor colocou o Takaba para enfrentar o Kenjaku. E o resultado foi, sinceramente, frustrante. Um dos confrontos mais promissores virou piada. E é uma pena, porque dava para ser o auge. Mas sabe o que é o mais louco? Depois de desperdiçar Yuta vs Kenjaku, depois de transformar um dos confrontos mais esperados numa piada literal, o Gege fez a coisa mais genial possível. Ele trouxe de volta a dupla que ninguém esperava. A mesma dupla que fez Mahito implorar por misericórdia. Os mesmos caras que viraram lendas em Shibuya. Só que agora contra o Rei das Maldições. E mano, essa cena salvou tudo. Tudo estava no auge, até o autor quebrar o clima. A luta, que poderia ser o penúltimo grande embate, acabou sendo encurtada. E de repente, a tensão se perdeu. Foi como ouvir uma música que para antes do refrão. Só que exatamente aí onde mora o problema. Em vez de expandir o momento, o autor trouxe Yuta no corpo do Gojo. E o impacto, que deveria ser épico, virou confusão. Nenhum avanço real, nenhuma emoção. Um golpe inútil e desperdiçado. E infelizmente Gege é mestre em quebrar expectativas. Mas às vezes ele quebra o que o público mais queria sentir. E é isso que mais dói. Na reta final, muitos sentiram que as lutas ficaram repetitivas. Um personagem enfrentava Sukuna, era ferido, outro entrava e o ciclo recomeçava, mesmo que cada luta tivesse seu brilho.
E foi exatamente isso que foi matando o final de Jujutsu de pouco em pouco com Sukuna. Mas imagina Itadori, Maki e Hakari lutando juntos, cada um cobrindo a fraqueza do outro, com um plano insano para derrubar o Rei das Maldições. Seria um caos coordenado, a verdadeira definição de última esperança. Claro, as lutas em sequência enfraqueceram o Sukuna aos poucos, o que fez sentido narrativo, mas infelizmente o autor decidiu fazer da forma que fez, que foi bom, porém poderia ter sido melhor. E obviamente eu não posso deixar a querida Gold e Yuki Kisukumo fora da lista. Uma luta insana contra Kenjaku, ela nunca mostrou sua expansão de domínio, e considerando que o poder máximo dela, que é criar um buraco negro, seria incrível e útil ter outro feiticeiro para usar uma expansão de domínio com Sukuna enfraquecido e talvez derrotando o próprio se entrasse na hora certa. Mas essa eu vou deixar vocês falarem. Será que ela teria chances ou não? Talvez o maior legado de Jujutsu Kaisen não seja Sukuna nem Gojo, mas as histórias que ficaram presas entre uma página e outra. E se essas lutas não aconteceram, quais outras decisões mudariam completamente o destino da obra?